Olá pessoal, boa noite, professor Ednilson. Olha só, eu estava vendo aqui umas videoaulas e achei interessante falar de um conteúdo bem importante da área de eletrotécnica, tá? Imagine vocês, pessoal, a seguinte situação hipotética. Vamos lá imaginar que eu tenho uma rede aqui, uma rede trifásica, né? Que eu tenho nesse ponto aqui, ó, onde eu tenho uma fase R e aqui uma fase S, e nesses dois pontos aqui, entre eles, eu tenho um condutor neutro, tá? Um condutor aqui neutro nesse ponto. Agora percebam que se eu tiver entre esses dois pontos uma carga, por exemplo, eu vou colocar aqui a simbologia de uma lâmpada, mas poderia ser uma carga qualquer, conectada a esse ponto e a esse outro ponto. E uma outra carga aqui, conectada a esse ponto aqui. Conectada aqui e aqui. Percebam que se eu tiver a alimentação, no caso aqui desse nosso exemplo, com uma rede trifásica, digamos que nesse ponto aqui, essa lâmpada ela foi fabricada para 220 volts e tem uma potência aqui de 100 watts. E essa segunda carga aqui tenha também uma tensão de 220 volts, porém a potência dela seja de 800 watts. Olha só, digamos que essas duas cargas estão em casas diferentes, ligadas a uma rede que tem no poste uma fase R, uma fase S e aqui um neutro no meio. Nós sabemos que se pegarmos aqui um voltímetro, né, e colocarmos aqui nesse ponto e um outro voltímetro aqui nesse outro ponto, temos aqui a tensão de 220 volts aplicada em cada uma destas cargas. E percebam também que se eu pegar aqui um outro voltímetro e colocar aqui entre fase e fase, a minha rede terá 380 volts, porque é assim que se comporta o sistema trifásico. Então, mantendo esta configuração, com o neutro ligado aqui na carga e aqui na outra carga, nós temos o funcionamento correto do sistema. Não temos nenhum problema disso aqui acontecer dessa forma. Todavia, imagine vocês que aconteça o seguinte fenômeno. Em um determinado momento, esse ponto aqui, que é o ponto neutro, ele seja rompido. E aí, pessoal, podemos perceber que as duas lâmpadas que estão ligadas aqui, elas estão em paralelo com o neutro e fase, porém, a partir do momento que esse neutro se rompe, olha o que acontece. Com o rompimento do fio neutro, nós percebemos que essas lâmpadas aqui, ou cargas que assim queiram chamar, começa-se a circular uma corrente por aqui, em um caminho em série, já que agora eu tenho esse conjunto aqui ligado entre ambas as fases. Então percebo que nesse momento o comportamento agora da rede será diferente. E como é que essas cargas vão reagir a isso? Será que quando essa carga aqui de 100 watts receber essa ligação aqui, ela vai queimar ou vai ficar funcionando normal? Ou quem queima é a de 800 watts, ou nenhuma das duas queima e as duas ficam juntas. Percebam que, se eu tenho as duas em série, elas duas suportariam, teoricamente, os 440 volts que estaria aqui disponível, né, para o uso, né, vamos supor assim, delas, né? Elas duas juntas suportariam 440 e estaria entrando 380. Então, a priori, pela tensão, elas não queimariam. Mas percebam que temos um dado importante aqui, ó. Essa potência é de 100 watts e essa outra aqui é de 800 watts. Então, pessoal, para resolver essa situação, nós precisamos fazer o circuito equivalente de resistência dessas cargas para que a gente possa fazer os nossos cálculos. Então, imagine vocês que essas cargas aqui são desenhadas agora como se fossem duas resistências aqui, ó. Que eu vou chamar essas resistências aqui de R1 e essa aqui de R2. E essas ambas resistências estão ligadas em série a uma tensão agora que é de 380 volts.
Então vejam que a tensão que está submetida agora às nossas cargas, ela não é mais a tensão original que foi fabricada, e sim uma tensão bem maior. Então vamos agora definir aqui alguns conceitos para que a gente possa calcular quem serão essas resistências aqui, tá bom? Então vamos pegar aqui, pessoal, por exemplo, a primeira potência, que é 220. Eu tenho a potência e tenho a nossa tensão e nossa potência. Mas eu preciso achar a resistência. Então, se eu pegar a fórmula principal de potência, eu tenho que potência nada mais é do que tensão vezes a corrente. E sei também que pela lei de Ohm, corrente é igual a tensão sobre a resistência. Muito bem. De posse dessas duas equações, nós podemos fazer o seguinte. Eu tenho aqui a nossa potência elétrica, que ela é a nossa tensão vezes a corrente. Mas eu já vi aqui que a corrente ela é representada pela tensão e pela resistência. Então eu posso substituir, pessoal, esse meu I aqui nesta equação. Então, substituindo o I nessa equação, eu tenho que o I é igual a E sobre R. Então, eu tenho aqui que o I será igual a E sobre R. Nesse momento, então, eu tenho que a potência é igual a tensão ao quadrado sobre a resistência. Muito bem. Então, se eu sei que eu tenho a tensão ao quadrado sobre a resistência e tenho também aqui essa equação que foi me deduzida agora, eu posso calcular qual é a resistência que eu tenho nessa primeira lâmpada. Então, para calcular essa resistência, eu vou dizer que o meu R1, que no caso, meu R1 será essa lâmpada aqui, esse R1 será igual a tensão ao quadrado, que é 220 volts, dividido pela potência que é originalmente dissipada quando a lâmpada teria os 220 volts. Então, eu teria aqui 100 watts. Fazendo essas contas aqui, vamos abrir a nossa calculadora. E nós sabemos que 220 volts vezes 220 volts, nós teremos 48.400. Então, teremos 48.400. Isso dividido por 100, eu posso cortar esse zero com esse zero. Nós temos agora a resistência 1, ela equivale a 484 watts para a condição original da lâmpada, ou seja, para o que ela foi fabricada, tá bom? Seguindo esse mesmo raciocínio, nós podemos agora calcular a resistência da segunda lâmpada, que eu vou chamar aqui de R2. Vou colocar com outra cor, para ficar fácil de identificar. Vou colocar aqui como um azul. Tá? Vamos lá. Nosso R2 vai ser agora igual a 220 de novo ao quadrado, só que a potência da lâmpada de baixo é de 800 watts, ou a carga, né, que é, como eu falei antes, pode ser uma carga ou uma lâmpada ali. Qualquer um dos exemplos é verdadeiro. Então vamos imaginar que eu tenho agora 440, que já está aqui na nossa equação, dividido por 800 watts. Então eu tenho uma resistência de 60,5 ohms. Percebam, pessoal, que agora nós temos a seguinte situação. Depois que eu achei a resistência 1 e a resistência 2, nós temos aqui definido já quais são essas resistências. Tá? E aí, nós podemos novamente usar a lei de Ohm para fazermos o seguinte. Qual será a corrente que circula nesse momento por aqui, já que eu tenho agora as duas resistências aqui no nosso circuito? Então, eu posso vir aqui agora e pegar a tensão que eu tenho no circuito e somar as resistências que estão em série, que é R1 mais R2. Deixa eu voltar aqui e fazer um desenho melhor. R1 mais R2. Nesse momento, nós vamos ter uma corrente circulando, que é de 380 volts, aqui a tensão, sobre a soma das duas resistências. No caso, 60,5 mais 484 ohms. Então, no caso, nós temos 544,5. 544,5. Ou seja, a nossa corrente aqui vai ser de 380 dividido por 544,5.
nós temos uma corrente de aproximadamente 0,7. Tá? Eu vou deixar aqui aproximadamente 0,7, já que nós temos um valor muito próximo aqui. Então, aproximadamente 0,7 amperes estarão circulando nesse circuito aqui agora. Muito bem. E agora, se eu sei qual é essa corrente que está circulando aqui, então qual será agora as novas potências que estão sendo dissipadas nesses nossos componentes aqui? E também suas respectivas tensões aqui aplicadas, tá bom? Muito bem. Eu sei também que isso aqui é uma coisa bem interessante para a gente definir aproveitando aqui as equações. Vamos colocar aqui essa caneta verde aqui para ficar um pouco diferente a cor, tá? Então, nós também sabemos que se eu pegar agora essa equação e juntar com essa, eu também posso achar essa seguinte equação aqui, ó, potência é I ao quadrado vezes R. Então, nesse momento, eu posso calcular qual é a potência que eu tenho na resistência 1 e na resistência 2. Vamos lá agora aqui. Eu sei que a corrente que eu já calculei aqui, 0,7 ao quadrado, vezes a resistência primeira que eu achei, foi 484 ohms. Então, nesse caso, a nossa potência aqui seria calculada, deixa eu voltar aqui, a nossa potência seria calculada na seguinte situação, 0,7 vezes 484, isso me dá 338,8. 338,8 watts. E percebam que essa potência aqui, pessoal, é muito maior do que a potência original que a lâmpada poderia dissipar. Então já podemos perceber que a lâmpada ficará com um brilho muito mais intenso do que no início, quando a alimentação havia o fio neutro aqui, tá bom? Vamos agora ao segundo exemplo e usar aqui a cor que tem da lâmpada lá. Vamos pegar esse azul aqui. E vamos calcular essa outra potência, que estaria no R2. Então, eu tenho aqui I ao quadrado vezes R2. E aí eu sei que a potência vai ser o 0,7 ao quadrado vezes o nosso R2, que é 60,5. Nesse momento, a gente sabe que 0,7 vezes 0,7, isso, deixa eu voltar, 0,7 vezes 0,7 vezes 60,5. Nós teremos uma potência, deixa eu só refazer esse cálculo, deixa eu ver se não teve nada errado, 0,7, deixa eu pegar aqui 0,7 vezes 0,7. Isso vezes 60,5. Ok. 29,6. Tá? Então, eu tenho aproximadamente, vamos imaginar aqui, 30 watts. Mas, para efeito de cálculo, vamos colocar esse 29,6 mesmo. Tá? Não vou arredondar aqui, não. Já que eu não arredondei aqui em cima, vou deixar esse mesmo valor. Então, 29,6. 29,6 watts. Olha só que diferença aqui, pessoal, que aconteceu. No princípio, nós tínhamos 800 watts. E agora, com essa nova situação, a lâmpada ficou com um brilho muito menor. O brilho aqui dela praticamente não existe, né? Então, significa dizer que eu tenho aqui, aplicado nessa lâmpada e nessa, tensões diferentes. Professor, como assim tensões diferentes? Isso fica um pouco óbvio porque, a partir do momento que eu tenho um circuito em série e eu tenho essa primeira lâmpada com uma potência bem maior que essa daqui, é lógico que podemos pensar que essa tensão aqui ficou maior em cima desse ponto, e aí, consequentemente, o brilho dessa lâmpada vai ser menor, porque a tensão vai ser menor. Mas nós podemos provar isso aqui. Tá? Vamos provar aqui do lado que a tensão que está aqui aplicada é uma outra tensão. Deixa eu pegar aqui uma outra cor, vamos ver se fica legal essa daqui, para a gente fechar esse cálculo aqui. Vamos perceber agora isso, tá? Qual será então a tensão aplicada nessa lâmpada aqui agora, ou carga, né? E nessa outra aqui de baixo. Se a gente usar o exemplo do resistor, fica fácil de ver que a tensão aplicada ao circuito nada mais é do que a corrente que passa por ele vezes a sua
resistência, pessoal, que é essa resistência que tem aqui. Então, nesse momento, a gente sabe que a tensão aplicada nessa primeira lâmpada, a corrente em série é a mesma, então eu tenho 0,7, vezes a resistência que eu sei que tenho aqui, ó, que é 484. Então, eu tenho aqui 484 ohms. Então, percebam que se fizermos esse cálculo agora, de 0,7 vezes 484, nós teremos uma tensão de 338,8 volts. Ou seja, percebemos então que a tensão aplicada é muito maior do que o que a lâmpada foi fabricada, pessoal. 338 volts aplicado em uma lâmpada que é 220 vai ocasionar uma sobretensão em cima dela. Consequentemente, temos uma potência maior e aí a gente vai perceber que essa lâmpada, por ter uma tensão maior, ela irá queimar com o passar do tempo. E quanto é que ficou aqui nessa tensão que está aqui embaixo, para a gente ver? Bom, pela lei de Kirchhoff, né, se a gente fosse fazer aqui a tensão nesse ponto, era só pegar 380 e subtrair dos 338, a gente encontra isso. Mas eu posso usar ainda a lei de Ohm para calcular a segunda tensão. Então eu tenho uma corrente aqui, vezes R2, e aí, fazendo esse segundo cálculo, a corrente ainda é 0,7, porque o circuito é em série, vezes a resistência, que é 60,5. Então, nesse momento, a gente vai ter aqui 0,7 vezes 60,5. Olha só, a tensão que nós temos nessa lâmpada é de 42,35 volts, ou seja, 42,35 volts. Percebam que se eu somar agora as duas tensões, 338,8 vai dar um pouquinho mais do que 380 por causa do nosso arredondamento da corrente. Mas aqui as tensões equivaleriam justamente à tensão da fonte. Sendo que, olha que interessante, quando você tem cargas diferentes, quando acontece o rompimento do nêutron em tensões aqui entre fase e fase, a carga de menor potência vai receber uma sobretensão e, consequentemente, vai queimar. Então, é isso que acontece, pessoal, às vezes que você tem uma casa e num local onde tem um nêutron e o fase ligado ali no poste e o nêutron se rompe, as cargas que estiverem ligadas vão ficar em série e a que tiver menor potência provavelmente vai queimar. Eu disse provavelmente porque depende do valor da segunda carga. Então, se acontecer de queimar, uma das causas é essa sobretensão que aconteceu aqui. Eu só vou refazer esse cálculo aqui, que eu acho que eu esqueci de levar ao quadrado. Só para a gente conferir aqui, para deixar o valor certinho. 0,7. Deixa eu voltar de novo. 0,7 vezes 0,7 vezes 484. 237,16. Então, eu errei aqui. 237, deixa eu apagar aqui. Na verdade, não é essa potência que ela fica, a potência ficou 237,16. Deixa eu anotar aqui para ficar tudo organizado e tudo bem direitinho. Essa aqui, 200, não foi essa cor, deixa eu colocar a cor melhor, foi essa aqui. 237,16. Então percebam que a potência realmente ficou maior do que os 100, né? Já que deu 237,16. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham compreendido o que eu mostrei aqui. A lógica era mostrar aqui como é que se comporta aqui as cargas, né? Quando a gente tem um rompimento do fio neutro que alimentava aqui as cargas de forma normal, né? E quando acontece esse rompimento, foi provado aqui através de nossos cálculos que a carga que tem menor potência, ela irá queimar por conta da tensão aqui excedente que ficará em cima dela, já que a série aqui que eu tinha, né, vai acontecer de a potência que eu tenho aqui, ela vai dissipar, nesse caso agora, um maior valor, consequentemente, no caso, a tensão aqui ficará em cima maior que ela também, maior que a tensão inicial, né, que ela foi fabricada, e aí isso leva à sua queima, tá bom?
Então, eu espero que vocês tenham compreendido, tenham gostado da videoaula e qualquer dúvida podem colocar aí nos comentários. Obrigado e até mais.